No senso comum, a gente entende o trauma como uma ocorrência específica, carregada de um aspecto estressante, muito afeto envolvido, né? Que marca o sujeito e torna ele suscetível à manifestação emocional quando esse gatilho é despertado, né? A gente entende até no senso comum foi utilizado essa ideia de gatilho, né? E atualmente até você encontra na internet discussões sobre isso e um certo cuidado em não despertar os gatilhos que podem dar uma resposta estressante, emocional, que esteja associada a esse aspecto traumático, né? Mas como é que a gente entende o trauma a partir de uma perspectiva psicológica, ancorado na psicologia analítica? Eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo aqui, né? Meu nome é David Lira, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia e estou fazendo alguns vídeos falando sobre aspectos básicos da psicologia do Jung, né? Nesse vídeo aqui eu quis falar um pouquinho sobre a ideia de trauma relacionada ao conceito de complexo, né? Eu já gravei um vídeo, postei, né, falando sobre o conceito de complexo em si, e o Jung define o complexo como uma imagem carregada de afeto. O complexo é um fator psíquico comum, natural da gente, que envolve uma manifestação autônoma, ou seja, independente da gente, né, que a gente não consegue controlar ou sufocar totalmente, que é uma resposta emocional que toma a gente. E quando a gente entende a ocorrência de um aspecto traumático na vida de uma pessoa, a gente entende o trauma de forma psicológica como a manifestação de um complexo. O trauma está muito associado à ideia de um complexo, de certa forma, cristalizado no psiquismo, que ele tem uma capacidade energética intensa e, por conta disso, ele facilmente consegue tomar o controle da consciência do eu, né? É muito comum a gente ver em momentos, em quadros, por exemplo, de estresse pós-traumático, o que a gente entende como trauma, envolvendo questões de violência, de abuso sexual, que a pessoa que é traumatizada, ela não consegue responder de uma forma que ela espera e quer em determinada situação por conta da interferência de um aspecto afetivo, que é vivido e experimentado como diferente do eu. Esse aspecto afetivo que toma o eu é o complexo, né? Tem umas ideias muito interessantes sobre isso que o Jung vai falar, que estão até nesse livro aqui, né? Psicogênese das doenças mentais. É o volume 3 da obra completa do Jung. E no texto que ele fala sobre complexos, dentro de um dos textos do livro, né? Tá dentro do escrito dele, A Psicologia da Demência Precoce, um ensaio. Ele vai ter um capítulo todo para falar sobre o complexo de tonalidade afetiva. E vai falar uma coisa muito interessante, que são os efeitos crônicos do complexo. O efeito crônico do complexo é um efeito que permanece. O Jung chama de sensibilidade do afeto, algo que permanece no psiquismo e que está sempre se manifestando de forma a atrapalhar a nossa vida, né? E é justamente na ocorrência traumática que essa sensibilidade do afeto permanece e volta sempre a importunar o sujeito, né? Sempre que algum elemento da representação mesmo, que a gente entra em contato, nos relembra, mesmo que de forma indireta, o fenômeno traumático, a gente é tomado pela manifestação da imagem do trauma. Há uma imagem carregada, há uma espécie de fantasia impressa na ocorrência traumática, que está associada a um afeto, que costuma ser um afeto de medo, de desconforto, de algo que provoca ansiedade. E o trauma é muito marcado por esse tipo de ocorrência, né? Mas uma outra coisa que eu acho muito interessante que o Jung fala, que está nesse livro aqui, Psicologia do Inconsciente. Ele vai falar um pouco sobre a psicologia do trauma aqui, muito associado até aos primórdios da psicanálise. Ele vai falar uma coisa muito interessante, que o trauma não é apenas uma resposta incondicionada, totalmente irrefletida a um evento que a gente considera carregado de afeto, mas uma união de um evento emocionalmente carregado
com uma espécie de predisposição do indivíduo àquela problemática. O que é que isso significa? Que as pessoas respondem de formas diferentes a eventos traumáticos. E um evento que pode ser traumático para uma pessoa X, não necessariamente será para uma pessoa Y. E é disso que Jung fala quando ele fala de um fator de predisposição. É o que a gente entende como fator individual, subjetivo. Então, em jogo, na questão do trauma, há também um fator subjetivo que tem relação profunda com a resposta traumática, né? Isso dá uma outra dimensão a essa discussão, que vai trazer até um caso nesse livro, né, Psicologia do Inconsciente, de uma mulher que ela teve uma resposta totalmente irracional a uma carruagem que passava perto dela por conta de um medo profundo que ela tinha de cavalos. E ele vai falar que essa mesma paciente esteve presente num dia aí na cidade dela em que ocorreu um tiroteio, várias pessoas morreram na rua e ela estava lá. E ela reagiu de uma forma muito natural, no sentido de ter conduzido muito bem a situação e não ter ficado tão carregada, tão. Não ocorreu um evento traumático ali, né? Aquilo não ficou impresso no psiquismo da mesma forma como o cavalo ficou. E o Jung vai analisar como a imagem do cavalo tem um aspecto simbólico e subjetivo dentro daquela configuração traumática, né? Então, quando a gente está investigando trauma, é um trabalho muito cuidadoso e a gente tem que levar em conta que não é apenas sobre a situação em si, mas a forma como aquela situação ficou impressa no campo da fantasia no sujeito. Então, quando a gente está vendo questões de trauma, a gente tem que entender e fazer um trabalho cuidadoso sobre a fantasia que está englobando a ideia traumática. Isso é interessante porque, para a psicologia analítica, o inconsciente se manifesta de forma compensatória à consciência. Então, aquela resposta a um evento traumático traz alguma espécie de demanda do inconsciente para a consciência. Varia, né? No caso, há sofrimentos que são puramente gratuitos. Não, às vezes você tem esse discurso de que todo sofrimento seria algo carregado de sentido, né? Quando não necessariamente. A gente vai ver muito, encontrar na clínica questões de violência, por exemplo, que não tem essa ideia, aliás tem um solo muito cristão, né? De que o sofrimento carrega um sentido em si mesmo. Muitas vezes um sofrimento é apenas gratuito. Infelizmente a gente encontra isso por aí, né? Mas em muitos casos, essa resposta da fantasia ao evento traumático, ao sofrimento que foi vivido, carrega uma espécie de sentido inconsciente que pode de alguma forma trazer algo a mais para a consciência quando é passível de ser assimilado. Mas é algo para se atentar que quando a gente está falando sobre essa associação entre a ideia de complexo e a ideia de trauma, a gente leva em conta que o trauma ele surge como uma espécie de impressão no psiquismo de algo que deixa marcas na psique que se repetem no decorrer da atualização desse complexo. Então, quando a gente está falando de uma situação traumática, a gente não está falando só sobre o passado. Como Jung mesmo diz, a psique é passado, presente e futuro, né? O futuro também está impresso na psique. Então, a resposta ao trauma, aquilo que a gente entende como um complexo que persiste de forma crônica, que permanece essa sensibilidade do afeto que é despertada pelos gatilhos, a situação traumática não fica encerrada no passado. Não é um passado que a gente está revisitando, é como se a gente estivesse atualizando essa questão no futuro de forma constante. Então, o trauma, pela via do complexo, ele está renovando-se no psiquismo. Por isso que não é um trabalho simples, porque não é apenas sobre esvaziar o passado, mas também explorar o que naquilo está apontando para o futuro. De que forma aquele núcleo patogênico complexo que está atuando sobre a psique está produzindo formas de atualização desse drama que a pessoa vive, esse drama psíquico profundo que está relacionado à experiência traumática, né? Enfim, eu só quis trazer algumas reflexões. Obviamente, tem muita coisa dentro do campo do trauma. Você vai ter áreas que estudam especificamente o trauma, né?
que vão ter aprofundamento sobre isso. O que eu quis trazer foi só algumas reflexões, utilizando a psicologia analítica como uma ferramenta de análise desse fenômeno, né? Obrigado, gente.